Vamos. Vou te contar hoje o que eu tenho descoberto, tá? Na minha caminhada como pai. Isso mesmo. Tenho descoberto coisas extraordinárias, realmente coisas fantásticas sobre a paternidade. Isso mesmo, paternidade. Você sabe me dizer o que é isso? Tá? Então, queria te dizer que eu vou trazer duas definições sobre paternidade. Chegando gente aí. Vou te trazer duas definições sobre paternidade, tá? A primeira definição que eu queria trazer para você é o seguinte: paternidade, uma qualidade ou uma condição de pai. Uma condição, isso mesmo. Qualidade, mas eu queria que a gente se prendesse a essa palavrinha qualidade, tá? Não é um fardo, não é uma coisa pesada, não é algo que fica custoso de carregar. Se trata de uma qualidade adquirida com o tempo. Se trata de uma qualidade adquirida durante a caminhada. Durante a minha caminhada como pai, eu vou adquirindo essa qualidade e desenvolvendo essa paternidade. Então essa é a primeira definição, uma qualidade. Ela é ligada à qualidade. Então sempre grava essa palavra, paternidade igual a qualidade de ser, de se tornar pai. E a outra definição que eu trago de paternidade é vínculo sanguíneo. Isso mesmo. Caraca, isso deve ser top, hein? Pensa bem. Você olhar para o seu filho, mesmo quando às vezes você se vê muito irado com uma coisa que ele fez ou um comportamento que ele teve, e você olhar para ele e falar: peraí, é sangue do meu sangue, é DNA do meu DNA, foi multiplicado o meu DNA e ali está meu filho. Sangue que corre nas veias dele é o mesmo meu. Olha que louco isso. Esse vínculo biológico que eu estou falando aqui, ele precisa ser lembrado o tempo todo, ele precisa ser explorado. E explorar isso vai fazer você explodir como pai. Então o que acontece? Quando eu exploro a qualidade e exploro a questão biológica disso, eu vou explodir como pai. Não tem como, cara, não tem como você pensar nessas duas coisas e não se desenvolver e não buscar uma melhor versão sua como pai. Não tem como. É fantástico isso. A partir do momento que eu comecei a falar, peraí, é sangue do meu sangue. Nas veias dele corre o mesmo sangue que o meu, cara. Isso foi o maior investimento que eu fiz. Eu investi e
gerou um resultado esse investimento. Eu multipliquei o meu DNA. Olha que louco isso, cara. Então, assim, mas eu já queria entrar na primeira coisa que não te contaram, né, sobre a paternidade. Né? A primeira coisa que não te contaram foi que você precisa decidir ser pai. Ninguém falou isso pra você. Ah, decida ser pai. Ninguém te contou isso. Peraí. Eu tô falando que é decisão mesmo, tá? Uma das definições sobre a palavra amar é uma ação, que ela é uma ação. Ela nos faz pensar num motivo para agir. Então, vamos pensar aqui num negócio legal. Por exemplo, apesar de haver essa relação biológica, que é essa relação de sangue, né? A gente também precisa entender que tem que tomar uma decisão, tá? Assim, eu não posso comparar, por exemplo, a relação física que a mãe tem com o filho, né? Com a relação biológica que o pai tem. Então, por exemplo, a mãe ela tem uma conexão física forte com a criança durante a gravidez, durante todo aquele processo, né, em que a criança vai crescendo ali no ventre dela, todo esse processo que a criança vai se desenvolvendo e vai havendo aquela relação biológica. Produção de sangue para dois, produção começa a ingerir alimento para dois. Então há uma relação física muito forte entre mãe e filho. Mas o pai, apesar de haver essa relação biológica, né? Apesar de haver essa relação biológica, ele precisa decidir ser pai. Então, assim, essa relação que a mãe tem física, o pai precisa decidir ter. Então, o pai ele não vive esse sentimento de ter carregado a criança ali durante 9 meses e tal. Mas, assim, ele precisa tomar uma decisão. Então, deixa eu explicar melhor um pouquinho usando o meu próprio exemplo. Quando o meu primeiro filho nasceu, por exemplo, né, depois de alguns dias, assim, porque nos primeiros dias você fica muito focado em trazer, né, o melhor conforto para a sobrevivência dele nos primeiros dias e tal. E aí quando começou a haver o primeiro contato, o primeiro olhar meu com ele no colo, eu olhei bem para ele e eu falei assim, só o título de pai não é o suficiente. E aí o que acontece? Foi naquele momento que eu percebi que eu queria algo mais. Foi naquele momento que eu percebi que eu precisava tomar uma decisão. Não de simplesmente ser essa figura de pai que a nossa sociedade coloca hoje, né? Não simplesmente essa figura de pai de que é aquele que traz o sustento, mas aquela figura de pai que transborda na vida do filho em princípios, valores, caráter, né? Então assim, para e pensa. Aí naquele momento, com ele no colo, eu olhei e falei, eu decido ser pai. Eu decido ser seu pai hoje, a partir de hoje. Cara, e assim, traz uma conexão tão profunda e eu tenho buscado isso diariamente, porque a gente, é uma palavrinha tão pequena, né, pai, mas que se vivida na profundidade, se vivida na sua essência, cara, olha a relação do Criador com a gente, por exemplo. Olha a relação dele com a gente, né? É essa relação que nós precisamos replicar nos nossos filhos. Então assim, cara, se você ainda não decidiu
né? E sente que assim a paternidade para você é só um título. Cara, foi só no momento em que concebeu e aí ali eu virei pai. Oh, nossa, que emocionante, pá. Mano, de verdade, assim, decida hoje, cara. Decida ser pai dos seus filhos. Decida olhar para eles com essa visão de que eu estou primeiramente não só tendo uma relação de prestar o socorro, mas eu tenho uma relação biológica, eu tenho uma relação física e eu tenho uma relação de amor, uma relação de tomada de decisão. Porque quando a gente ama, a gente toma a decisão, a gente decide amar, né? Então, assim, eu queria, né, deixar isso muito claro para você, né? Leva para ação, leva essa questão da decisão para ação. Quem decide tem que partir para tarefa, tem que partir para praticar, para se movimentar. Não adianta falar assim: ah, amanhã eu decido ser pai dos meus filhos, um pai verdadeiro. Cara, você tem que ir para ação. Você tem que ir para ação. Ir para ação, muitas vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então, assim, às vezes você vai ter que abrir mão do celular para sentar no chão e brincar com eles. Às vezes você vai ter que abrir mão da série na televisão para você ler um livro com ele. Então, assim, tem que tomar uma decisão, cara. Às vezes, assim, eu tenho visto muitos pais e tem um envolvimento muito bacana, tem uma participação muito bacana. Mas, cara, ser pai não é só ajudar a esposa a trocar a fralda, não é só dar de mamar, não é só proteger do frio, é muito mais que isso. Então, vamos pra frente. E assim, a segunda coisa que não te contaram, tá? Sobre a paternidade padrão. É algo que a gente repete ou é algo que a gente reprime, tá? Ou eu repito o padrão ou eu faço totalmente o contrário. Pensa aí, tá? Provavelmente teve situações com seus filhos que você agiu exatamente como os seus pais agiriam com você. Para pensar. Seus pais fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham na mão no momento, né? E com certeza existe, tá? Uma conexão profunda entre vocês e vocês repetem o padrão deles como pai e como mãe. Isso tem o seu bônus e tem o seu ônus. Então, quando eu repito um padrão negativo, né? Por exemplo, quando eu repito um padrão de punição, por exemplo, que eu vivi isso, né? Nos meus filhos, quando eu repito esse padrão, cara, é algo que gera um impacto emocional muito forte na vida dos nossos filhos. Isso não significa que o padrão dos seus pais foram ruim, tá? Mas assim, para pensar. Você teve um padrão de criação, você teve um modelo. E a tendência sua, se esse modelo, por exemplo, foi muito ruim, muito pesado, o que acontece? Você tem a tendência de ou repeti-lo ou de reprimi-lo totalmente. Então, assim, toma cuidado e começa a analisar o seu comportamento diante dos seus filhos, né? Se de repente você não está repetindo um padrão negativo, principalmente, reproduzir padrão positivo é top, é isso mesmo, né? Vou dar um exemplo para você. Meus pais, mamãe está aí na live, ó. Meus pais me ensinaram desde cedo a importância do trabalho. Isso é um padrão positivo. A importância de você se desenvolver uma carreira. Isso é um padrão positivo, tá? Então o que acontece? Mas agora quando eu cresço num ambiente desconfigurado, um ambiente desorientado, o padrão negativo ele pode ser o que eu estou replicando hoje, às vezes não na mesma intensidade, mas eu estou replicando ele na vida dos meus filhos hoje. Então se você foi tratado, por exemplo, igual eu falei, com muita punição, muito castigo, provavelmente você vai repetir isso.
provavelmente você vai repetir ou você vai repelir, né? Ou você vai ser aquele pai que também pune, ou você vai ser aquele pai que é permissivo demais, não põe limite nos seus filhos. Então, você olhar e respeitar o padrão qual você foi criado é muito importante para você conduzir e definir o padrão qual você vai aplicar hoje, tá? Então, assim, você está repetindo ou você está repelindo o comportamento, né, com os seus filhos. Então, assim, identificar o padrão ele é fundamental para você encontrar um equilíbrio na educação dos seus filhos. Então, assim, quando eu encontro um equilíbrio, quando eu encontro um padrão equilibrado de criação e de educação e de condução dos meus filhos, cara, é fantástico. Se eu pegar tudo aquilo de ruim que eu vivi, né, e converter isso em energia positiva, né, juntar com conhecimento, juntar com cursos que eu faço, juntar com a própria palavra de Deus nos traz muitos ensinamentos. Cara, você quer aprender sobre educar filho, vai ler Provérbios, você vai ver. Choca, você fica chocado, né? E assim, toma cuidado, tá? Toma cuidado para não também desonrar o padrão ao qual você foi criado, mas também toma cuidado para você não repetir exatamente as coisas negativas que os seus pais tiveram com você. Volto a falar e repito, nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham de ferramentas na mão na época. Isso não significa que há uma intencionalidade, há uma maldade e por aí vai. Mas o assunto é bem mais profundo e bem mais complexo, tá? Então, assim, toma cuidado com o padrão. A terceira coisa que não te contaram é: se a mãe tá indo para lá e o pai tá indo para cá, para onde que vai esse filho? Se você, mamãe, tá indo para cá, você, papai, tá indo para cá, aonde vai essa criança? Tá aqui no meio aqui. Aí mamãe fala, tem que fazer isso. Papai, não precisa fazer isso não. Aí mamãe fala, não precisa fazer isso não. Filho, faz isso. Aí fica aquela lá. E a criança fica ali no meio ali. Então, que eu vou seguir aqui, né? Fico perdido, né? Que padrão que é esse que eu vou seguir, né? Então, assim, toma cuidado, tá? Não contaram pra você que quando um tá indo pra um lado e o outro tá indo pro outro, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. Seu filho vai ficar perdido. Então, assim, mamãe, papai, para de ficar disputando com esposa, esposa, para de ficar disputando. Assim, quem tá agindo da melhor maneira. Mano, para com isso. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Para com esse negócio de falar assim, o filho chega e pede uma coisa pro pai, por exemplo. Vai lá ver com a sua mãe. Aí a mãe, vai lá ver com o seu pai. Fica que ele empurra. E a criança fala, pera aí, mano, vocês, pai e mãe mesmo não sabem o que isso quer da vida, né? Ó, só parar um pouquinho aqui. Mete o dedo no avião aí e faz essa live voar aí, né? Pra abençoar outras pessoas, tá? Mete o dedo no avião aí, marca as pessoas. Marca pai aí, chama os pais que tá só começando. Então, aí o que acontece? Olha o Cezinha aí, ó. Vamos aprender, Cezinha. Vamos aprender e pegar firme que já que você faz o download do primeiro filho aí. Ou filha. E aí o que acontece? Cara, a mãe tá indo para um lado e o pai tá indo para o outro. Para onde tá indo essa criança? Explica para mim, para onde tá indo, né, essa criança que tem um pai e uma mãe que não tem acordo, não tem parceria. Essa criança, cara, ela vai olhando e vai falar assim, mano, o que eu faço? Minha mãe fala foi fazer uma coisa, meu pai fala para fazer a outra. Cara, assim, vocês precisam primeiro, assim, entender que isso é saudável até para o casamento de vocês. Encontrar um padrão de criação e irem até o fim nele, tá? Não abandonar o barco. Então o que acontece? Se eu, né, como pai, tenho um pensamento de uma forma de educar e a mãe tem outro, cara, vai dar ruim.
Vocês precisam chegar num acordo de como vocês vão conduzir seus filhos, por exemplo, como você vai conduzir o seu filho na hora da birra? Tem pai que passa a mão na cabeça, aí tem mãe que é firme, ou às vezes é o contrário. Cara, essa criança cresce perdida. E ela fala assim, mano, essa casa não tem padrão, não tem um modelo, não tem hora a gente faz segue uma coisa, hora segue outra. Então assim, cara, é saudável primeiramente para o casamento de vocês encontrarem um padrão, encontrarem e tirar o filho de vocês dessa berlinda de não saber para onde vai, não saber para onde vai. Eu confesso para vocês que aqui em casa as coisas estavam indo mais ou menos por esse rumo. Eu tinha uma forma de pensar como criar filhos e a Dominique tinha outra. E aí eu falei, mano, chegou uma hora que nós falamos assim, mano, e era só cabeçada. Era só cabeçada, só cabeçada. E aí o que acontece? Chegou uma hora que eu falei, mano, nós precisamos chegar num acordo. Nós precisamos, na hora da birra, como nós vamos conduzir? Na hora que pedir isso, como que vai conduzir? Na hora que caiu e chorou, como que nós vamos conduzir? Cara, a gente precisou alinhar um monte de coisa. A gente precisou sentar por horas e falar assim, cara, a gente precisa caminhar junto. A gente precisa trazer um padrão correto para os nossos filhos em que eles não se sintam perdidos. Né? Se eu virar e falar para meu filho não, a minha esposa vira e fala não também. Mesmo que a gente tiver errado. Se a gente tiver errado, a gente se lasca os dois juntos, não é uma só carne. Então assim, a gente criar parceria. Maridos, pais, criem parceria com as suas esposas. E se você às vezes acha, eu não concordo do jeito que minha esposa faz com meu filho, senta com ela e conversa. Tenta entender dela o porquê disso. Tenta entender o porquê que ela age daquela forma. Quais foram os padrões que ela recebeu e você a mesma coisa. Conversem, debatam sobre isso. Invistam tempo nisso. Porque nós estamos falando da multiplicação do DNA de vocês. São os seus filhos indo para serem esse modelo de homem, de mulher que vão fazer dessas próximas gerações uma geração que vai fazer um regaço. Então assim, cara, a gente tem visto tanto pai, tanto a mãe fazendo besteira por aí, cara. Criando crianças e adolescentes inconsequentes, né? Criando crianças que desde cedo não sabem o que é responsabilidade, não sabem o que é respeitar o próximo. Então assim, cara, faça parceria, converse, cheguem num acordo, assim, de como vocês vão conduzir as situações, façam combinados mesmo, assim, sejam parceiros um do outro, porque nada mais, nada menos do que a gente vê hoje em dia são as mães se descabelando para educar os filhos, mano, e o pai, desculpa, cara, o pai tá ali só com o título, mano, de pai e não tá fazendo nada, não tá defendendo essa bandeira que a gente quer levantar aqui da paternidade positiva, dessa paternidade que toca um terror, dessa paternidade que faz com que os nossos filhos vão explodir nessa terra, vão ser grandes líderes, grandes pessoas emocionalmente saudáveis, pessoas espiritualmente saudáveis, pessoas que conduzem muito bem as situações, né? Então assim, tá na tua mão, tá na minha mão, né? Então assim, façam parcerias, para com essa guerrinha dentro de casa, com essa guerrinha de que o meu jeito é melhor, eu fiz... Mano, não tem isso, cara, não tem isso, para com isso. Primeiro que você vai ferrar com seus filhos e segundo você vai ferrar com o teu casamento também. Então assim, façam combinados, parem com esse negócio de ficar arrumando confusão, cara. Assim, façam combinados. A quarta coisa que não contaram para você sobre a paternidade, a quarta coisa é: pai não serve somente para prover o sustento. Isso mesmo, tá? A gente parece que tem enraizado na nossa sociedade que o pai é aquele que traz o sustento, né? Mantém a família, né? Bota a comida na mesa, enche a despensa, né?
paga as contas, né? Dá o conforto, né? Esse é o pai. Mano, pode parar. Pode parar. Vou falar a verdade pra você, tem muita mulher aí ganhando mais que muito homem aí. E por merecimento, tá? Então assim, toma cuidado, cara. Toma cuidado porque assim, às vezes a gente acha que, não, trabalhei pra caramba esse mês, né? Botei o dinheiro dentro de casa, paguei as contas aqui, mulher, paguei as contas, né? Tá tudo em dia, meus filhos não tá faltando nada, comprei as fraldas, comprei o leite. E aí? E aí? Você acha que quando seu filho chegar lá na frente ele vai falar: nossa, meu pai era fera, meu pai não deixou faltar nada, né? Ó, quando eu fazia cocô, minha mãe já trocava a fralda, porque tinha fralda, leite era ali, abundância. Você acha que seu filho vai lembrar disso, mano? Ou seu filho vai lembrar do que você deixou nele? Para e pensa, cara. Para e pensa que assim, se você tivesse uma vaga ideia do que a sua paternidade pode produzir na vida dos seus filhos, de verdade, se você tivesse uma vaga ideia do que a paternidade, a verdadeira paternidade pode produzir na vida dos seus filhos, assim, eles vão ser grandes homens e grandes mulheres, mano. Pode ficar tranquilo. E assim, mano, e aqui os pais ficam assim, porque meu filho, né? Meu filho, eu vou pagar a faculdade, ele vai ser engenheiro, ele vai ser médico, vai ser doutor. Mano, para com isso, mano. Para, ó, de verdade. Cria, conduz, ensina o seu filho, mano, a ser feliz. Ensina o seu filho a entender o que é o propósito de Deus para ele na terra. E aí não importa o que ele vai fazer. Não importa se ele vai estar lá na porta do presídio vendendo bolo pro pessoal que vai visitar os filhos e tal. Só um exemplo aqui, tá? Não importa o que ele vai fazer, desde que ele esteja cumprindo o propósito dele nessa terra. Então assim, seus filhos, você tem a oportunidade de transformá-los em agentes do reino nessa terra. Agentes do reino. E a gente tem transformado eles em mimizentos. Mimizentos, cara. Então assim, eu sei porque durante muito tempo eu não me preocupava com isso. Então assim, toma cuidado porque assim, seus pais fizeram, igual eu falei, o melhor que eles podiam e você tem que fazer também o melhor que você pode. Então olha o tanto de recurso, né, que a gente tem hoje. Então assim, a grande mentira da paternidade é que assim, a figura do pai ela só serve para levar o sustento. É uma mentirada isso aí, é uma fake news, mano. É uma fake news isso aí, de que os pais nasceram só para trazer o sustento. Eles estão ali só para deixar, né, as coisas em ordem, a casa em ordem. Meu, cara, ser pai é muito mais que isso. Se a gente entendesse e se a gente vivesse o tanto que a força da palavra paternidade, igual eu falei no começo, tem, cara, é vínculo sanguíneo, é qualidade. A palavra paternidade está relacionada à qualidade. É qualidade de ser alguém, de ser um pai durante a caminhada e me desenvolvendo e crescendo e evoluindo. Para pensar isso, que louco, cara. Né? Assim, e aí, por exemplo, as mães ficam com toda a responsabilidade, elas ficam com toda a responsabilidade de criar os filhos. Elas ficam lá, descabelam, algumas entram até em depressão com a carga que se exigem delas, e o pai tá lá, não, eu fiz minha parte, né? Eu, né, dei o sustento, eu paguei a faculdade desse menino, né? Eu paguei ótimas escolas para ele, sempre dei do bom do melhor. E aí? O que mais? Quantas vezes você rolou no chão com ele? Quantas vezes você deixou de fazer algo que era muito importante para você para estar fazendo bobeira com eles? Quantas vezes você sentou no chão para montar um quebra-cabeça com seu filho, jogar um jogo da memória? Quantas vezes você lê um livro para ele antes dele dormir? Ó, vou falar aqui porque isso é uma coisa que eu comecei a fazer
E, primeiro, leia livros para os seus filhos. Principalmente, cara, desde pequeno, leia livro para os seus filhos. Primeiro, eles vão desenvolver o amor pela leitura, eles vão crescer, eles vão aprender. Cara, eu choco com as coisas que os meus filhos aprendem, só assim, de um simples livrinho que tem frases pequenas. Então, assim, quando foi a última vez, cara, você sentou no chão e brincou com teu filho? E o que eu tô falando aqui é assim, as mães me perdoem, mas assim, o assunto é papo reto com os homens aqui, ó, papo reto. Que é quem eu quero que você envie esse vídeo. É os caras que estão precisando acordar. Estão precisando saber que ser pai não é só botar comida dentro de casa. Cadê o alimento espiritual? Cadê o alimento emocional na vida dos seus filhos? Seu filho está ficando mimizento igual você? Seu filho está ficando reclamão igual você? Para pensar. Assim, de verdade, no geral, a maioria das mães tem feito o papel delas. Só que a maioria tem falhado porque não tem um parceiro do lado, mano. Não tem um parceiro, não tem um cara que falou, é nós, vamos lá. Vamos fazer esses meninos prosperar mais que a gente. Porque essa é a missão sua como pai, é fazer o seu filho prosperar mais que você. Prosperar em todas as áreas da vida dele, em todas as áreas. Seu filho, ele tem que ser mais que você em tudo. Seu filho tem que ser um profissional melhor que você, seu filho tem que ser um pai melhor que você, seu filho tem que ser um membro de uma sociedade melhor que você, e por aí vai, cara. Então, assim, de verdade, cara, chega de fugir, cara. Chega de fugir, meu amigo. Chega, chega. Você tem muitas responsabilidades, muitas. E assim, cara, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Tô quase partindo pro final, mas dá tempo de você mandar pra gente aí, tá? Clica no avião aí, manda, chama a galera aí. Assim, se você for pai de menino, por exemplo, você vai ensinar ele, né, a ser um homem de valores e princípios. E se você for um pai de menina, além de ensinar os mesmos valores e princípios, você vai ser um modelo para ela. Mano, pega isso. Você vai ser um padrão para ela. Se você for um cafajeste, por exemplo, com a sua esposa dentro de casa, a chance da sua filha achar e procurar, sem perceber, porque é inconsciente isso, um cafajeste na vida dela é muito grande. Então seja um padrão top, velho. Seja um marido acima da média. Seja um marido assim que mano, não tem base. Seja um marido que evolui a cada dia, que cresce a cada dia, que reconhece os seus erros. E aí a sua filha vai ver isso, ela fala, mano, que isso, mano, eu preciso arrumar um cara pra casar igual meu pai, velho. Eu preciso arrumar um cara pra casar tipo esse aí, mano. Seja um modelo pra sua filha. E a mãe, da mesma forma, seja um modelo de esposa pro seu filho, o homem, por exemplo, procurar. Então, assim, olha só quanta coisa a gente pode acrescentar, cara, na vida dos nossos filhos. Então, assim, eu quero que você se lembre, assim, a forma como você foi criado, ela fala muito sobre a sua paternidade. A forma hoje, a forma como você foi criado mostra como você age hoje, né? E assim, mano, de verdade, eu tenho visto muitos pais abandonarem o propósito da paternidade, assim, por terem sido infantilizados o tempo todo pela sua criação. Já viu aquela história, mano, do cara que, tipo assim, a vida inteira a mãe dele chama ele de bebê? Meu bebê, oh, meu bebê, meu bebê. O cara vai ser bebê o resto da vida, mano. Quando é que esse cara vai virar homem? Vai virar um pai de verdade? Vai assumir as suas responsabilidades? E o que eu estou falando aqui de responsabilidade não é só responsabilidades palpáveis, não, de sustento e físico, não. O que eu estou falando é de responsabilidade de conduzir emocionalmente os filhos, de conduzir espiritualmente os filhos, de serem o cabeça do lar.
de todo mundo olhar pro pai na casa e falar assim, mano, esse cara sabe pra onde ele tá indo, a gente tem que seguir ele. Agora o seu filho olha pra você e fala assim, será que o seu filho olha pra você e fala, mano, meu pai tá perdido. Meu pai tá perdidinho. Ou o seu filho olha e fala assim, mano, esse cara sabe onde ele quer ir. Esse cara aí tem pedigree. Eu vou seguir esse cara aí pra ser igual a ele. Agora, mano, o que tá acontecendo? Os filhos estão olhando a vida dos pais e falando, eu sou igual a esse aí? Tô louco. Tô louco. Eles falam, né? Você é louco, mano? Os adolescentes falam, você é louco, mano? Você é igual a esse aí? Deixa eu falar um negócio, um segredo pra você. A maioria dos jovens e adolescentes, tá? Que tem ido pro lado do suicídio, por exemplo, tá? Tem a tendência de entenderem que a vida que os seus pais levam não é uma vida boa. Então falou assim, eu crescer para trabalhar o tanto que meu pai trabalha, para ser infeliz o tanto que meu pai é, para ser bruto com a minha mãe o tanto que ele é, tô fora. Eu não quero viver essa vida não. Aí ele, ó, você, pai, você é referência dentro do lar. Então você precisa desenvolver essa paternidade que vai fazer com que você atinja um alto nível, que é o que se espera de você. Olha a relação do Criador com a gente. Olha a relação do Criador com a gente. Um pai de amor, um pai que nos aceita como somos. Cara, quantas vezes a gente fala assim, eu não aguento mais meu filho. Eu não sei onde foi que eu errei. Pra Deus me dar um filho. Mano, para com essas conversas, mano. Para com essas conversinhas. Chega disso. Então, assim, esses caras, assim, eu tenho visto caras entrarem na vida adulta, assim, com o título de pai, mano, mas sem a menor noção do que isso significa. E eu sei porque eu fui assim. Eu sei porque durante um tempo eu não tinha consciência nenhuma de que, mano, peraí, ser pai é muito mais, mano. É muito mais. Vou dar um exemplo pra você. Vai acabar a live 9 horas, né? E eu assumi um compromisso com meu filho. E eu assumi um compromisso com ele, que eu vou fazer uma coisa pra ele, com ele. E assim, ó, podia acabar a live agora, comer um negocinho, deitar e dormir. Mano, eu assumi um compromisso com ele. Então eu vou lá e vou honrar esse compromisso que eu assumi com ele. Mesmo que eu tenha que me lascar, por exemplo, eu vou ter que sair pra rua, tá frio, pá, mas eu vou assumir um compromisso com ele e eu vou fazer. Então assim, isso é ser pai, cara. Isso é ser pai. Você precisa honrar aquilo que você assume diante da sua família. Então assim, toma cuidado, cara. Toma cuidado para não achar que você é só o cara que vai sustentar a família. Mas quando a gente também fala de sustento, a gente está falando de sustento emocional, a gente está falando de sustento espiritual, a gente está falando de princípios, de valores. Cara, toma cuidado, mano. Toma cuidado. Para e pensa aí o que você tem feito, o que você tem gerado de resultado em relação a isso. Assim, quantos pais nessa terra ainda não ativaram a sua paternidade? Assim, estão brincando de casinha, de verdade. Estão brincando de casinha. Estão brincando de jogo da vida. Estão brincando de jogo da vida. Assim, anda 2 casas, nasceu o primeiro filho. Anda mais 10 casas, nasceu o segundo filho. Mano, não é jogo da vida, mano. Não é jogo da vida. E aí esses caras imaturos, que entram na paternidade imaturos, cara, e permanecem imaturos, né? Esse é o grande problema. Eles entrarem na paternidade imaturos e permanecerem imaturos. Então assim, e aí esses caras estão sobrecarregando as suas esposas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? E aí, mano, a mulher não quer nem chegar nem perto do marido. Por quê? Porque, mano, o cara é um, desculpa a palavra, o cara é um bosta como pai. Entendeu? Ele não ajuda, ele não se envolve, ele não assume o compromisso de conduzir os filhos, de unir força com a esposa, de fazer parceria, né? Você pode até achar que eu tô pegando pesado, mas na real, mano, se nós como pais acordarmos assim, mano,
E se a gente não acordar, cara, a gente vai continuar criando filhos assim que não vão dar em nada. Não vão dar em nada nessa terra. E, assim, eu tô falando assim, eu não tô falando que eu sei tudo sobre pai, né? Que eu já sei que o seu filho vai dar problema se você não ativar a sua paternidade e tal. Eu não tô falando aqui que, assim, é, é, seu filho vai ser um grande engenheiro, um grande médico. Mano, eu tô falando de propósito, cara. Eu tô falando de propósito, né? Eu tô falando que o seu filho assim, ele não só não vai dar em nada, mas, mano, ele vai viver o propósito dele nessa terra, né? De viver uma vida boa, agradável, em todos os sentidos. Ele vai ter, ele vai ter sabedoria para lidar com as situações, ele vai saber resolver problemas, ele vai saber sair dos problemas, ele não vai permanecer na tristeza. Mano, é muito mais profundo, cara. E assim, olha para você como pai agora. Assim, quem tá aí é pai, quem vai ver isso depois, olha para você como pai, de verdade. Assim, se você continuar, tá? Se você continuar a sua paternidade, né, do jeito que ela está agora, se você continuar, né, como vai estar os seus filhos, né, e a sua família daqui 10 anos? Se você continuar agindo do jeitinho que você age. Pensa aí. Enquanto eu tomar um pouquinho de água, dá uma pensada aí. Como que vai ser a sua família daqui a 10 anos se você, tá? Se você continuar agindo como pai do jeito que você está agindo hoje. Se você for um pai bacana, beleza, isso aí. Mas não estaciona não. Procura um próximo nível, tá? Procure crescer. Mas se você é um pai mimizento, né? Para pensar aí como que vai ser os seus filhos. Como os seus filhos vão estar daqui 10 anos. Então meu filho, por exemplo, tem 8, daqui 10 anos ele vai estar com 18. Olha que idade da hora. E para e pensa aí, como que vai estar o seu filho daqui 10 anos? De verdade, sim, sem fantasia, tá? Pensa no agora, como você está agindo agora, né? E eu queria dizer para você, cara, nós não nascemos prontos. Ninguém nasce pronto. A mãe não nasce pronto como mãe, o pai não nasce pronto como pai. E assim, olha só que coisa louca. Nós temos a informação hoje, né? Nós temos a informação. Então o que que acontece? Eu quero uma promoção no meu emprego. Eu quero ganhar mais, eu quero crescer profissionalmente. O que que você faz? Você investe em curso, você faz o inglês, você faz a faculdade, você faz a pós-graduação, você faz o mestrado, você faz o doutorado, pós-doutorado e por aí vai. E você que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí tem algumas áreas da vida que a gente não dá importância, e a paternidade é uma. Cara, qual foi o último livro que você leu sobre paternidade? Sobre educação de filhos? Sobre ser pai, sobre ser mãe? Qual foi o último livro que você leu? Deixa eu contar uma história pra você sobre um negócio de um livro que eu li, que eu tô lendo. O livro chama, inclusive eu quero indicar para quem é pai de menino, é top o livro. Chama Educando Meninos, tá? Cara, assim, de verdade, eu comecei a ler esse livro com uma intenção. Pô, eu quero ler esse livro porque eu quero entender as coisas que acontecem com o meu filho e tal, com o Henrique, pá, e só isso. Mano, choquei com o livro. Eu choquei com o livro, de verdade. Choquei porque assim, eu fiquei pensando assim, é, é, mano, eu achei que eu ia aprender coisas, eu ia aprender mais sobre o comportamento dos meninos, e aí eu vi que também eu podia aproveitar para aprender mais sobre o meu comportamento. Fala muito da parte biológica dos homens, fala muito sobre testosterona, fala muito sobre a parte biológica, sobre a tendência masculina. Mano, eu choquei com o livro, cara. Eu falei assim, mano, esse livro. E aí o que eu percebi? Que
eu ainda tô na caminhada, cara. Eu ainda posso ser de repente um menino em algumas situações. Então assim, investe, cara. Cai pra dentro e estuda, lê sobre isso. Tem tanta informação gratuita hoje, cara. Tanta, mas tanta informação. Sem contar que a gente tem hoje a palavra de Deus, cara. A gente tem a Bíblia, mano. Vai ler Provérbios. Você vai chocar com as coisas que você vai aprender lá sobre sabedoria, cara, sobre educação de filhos, sobre casamento. Cara, tem tanto conselho bacana em Provérbios. E assim, eu não tô falando de placa de igreja, não, cara. Eu tô falando pra você ir pra essência da palavra do Criador, mano. E de verdade, você vai ver, cara, que você vai aprender tanta coisa, você vai chocar com o que você vai aprender, né? E assim, tem muito conteúdo gratuito por aí hoje, cara. À nossa disposição. Só colocar aí na internet e falar, ó, como criar filhos melhores. Tem um livro aí, ó. Vou indicar o livro para você, Pastor Felipe Macedo, brother, camarada, meu pastor, meu amigo. Vou indicar esse livro para você, Como Criar Filhos Melhores. Cara, é top demais o livro, mano. Livrinho assim, só que você aprende demais, mano. Você olha e fala assim, mano, eu não tô pronto ainda, eu preciso crescer mais como pai. E assim, tem muita coisa à nossa disposição, né? Eu queria, né, abrir um espacinho, se vocês quiserem fazer pergunta, né? Eu não sou o guru do pai, mas assim, se eu não souber responder, eu vou assumir aqui pra você, mas eu vou atrás, vou procurar saber. E assim, bota a pergunta aí, se vocês têm alguma dúvida sobre a paternidade, sobre como ativar isso, sobre como você crescer, né, como pai, crescer como mãe também, você fazer a sua família se desenvolver, você ver os seus filhos caminhando para um, uma direção, né, em que há prosperidade, há resultado. Então, por exemplo, a palavra fala, né? Os nossos filhos são flechas que assim vão pro alvo e ó, você pega aqui, ó, tá na aljava, tá? Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, quem tiver. Ó, filho 1, você mirou, quando você mira, tá? Aqui, ó, aqui é a ação, certo? É o ato de eu amar, que eu falei lá atrás. É o ato de você amar o seu filho. Porque quem ama, meu irmão, deixa embora, tá? Para desse negócio, ai, meu filhinho vai ficar comigo o resto da vida. Para, quem ama, deixa embora. Ó, peguei aqui, ó, mirei. Esse tempo aqui, ó, de preparar e mirar, é o tempo, cara, que você tá crescendo. É o tempo que você fala, mano, não é aqui que eu vou mirar ele, não. Não, nada a ver aqui. Não, aqui não. Ih, aqui não vai dar certo, não. Opa, aqui, ó, senti que é o propósito dele. Foi embora. Aí seu filho foi embora. Ai, meu filho foi embora. Deixa vazar, mano, deixa vazar. Ó, pega esse negócio que eu aprendi esses dias. Fruto que cai, fruto que cai perto do pé, perto da árvore, apodrece rapidinho. Então assim, mano, seu filho tem que ir dar fruto, ó. Manda ele. Então assim, a filho 2. Opa, não é pro mesmo lugar do filho 1. O alvo dele é outro, o propósito dele é outro. Opa, achei. E vai. Ó, outra dica aí, ó. Outro negócio bacana pra gente aprender. Não, pra quem tem mais de um filho, nenhum filho é igual ao outro. Não é igual, mano. Não é igual. Toma cuidado. Que às vezes você fala assim, o fulano, o filho 1 se comportou de um jeito, eu fui lá e conduzi assim. O filho 2 se comportou do mesmo jeito, eu fui lá. Mano, toma cuidado, mano. Isso aí é assunto pra outra live, que é perfil comportamental. Cada filho tem um perfil. E assim, você tem que tratar diferente, mano. É diferente. Tem filho que se você der porrada, no bom sentido que eu tô querendo dizer, você botar pressão na correção, né? Se ser incisivo, firme, ele espana. Tem filho que não. Então tem que tomar cuidado. Então assim,
A gente tem que tomar, a Priscila tá falando aí, ó, tem que evitar a comparação, não tem como, cara, cada um é um. Se todo mundo fosse igual, velho, se tivesse os filhos tudo igualzinho, eu acho que você ia pirar também. Mas, mano, é um completando o outro com as diferenças. Por exemplo, eu tenho um filho é, é, que gosta de se conectar profundamente com as pessoas, que é o Henrique. E é um cara totalmente, né, do bem, assim, não que minha filha seja do mal, mas é um cara assim, cara, que ele é carinhoso, ele é compreensivo. Já a Helena, ela é aquela perfil de liderança, ela manda, ela fala, eu quero assim, pá, não, eu quero do meu jeito e pronto, acabou. E você tem que conduzir diferente, você tem que conduzir com mais firmeza. Agora, se eu tratar o Henrique com a mesma firmeza que eu tratar a Helena, por exemplo, rapaz, dá ruim. Então, assim, não compara, não compara. Assim, os filhos sempre vão ser diferentes, cara, sempre. Até quando for gêmeos, o comportamento vai ser diferente. Então, falar, meu filho é igualzinho porque é gêmeos. Mano, não é. O comportamento é diferente. Cara, alguém tem sua pergunta para soltar? Solta aí, que já tá quase para encerrar a nossa live. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido, compartilhado com bastantes pessoas. Eu vou deixar salva se você quiser compartilhar com alguém. Meu propósito aqui não é promover nada. Meu propósito é eu falar para vocês o que tem ardido no meu coração, o que tem ardido na minha vida como pai. E assim, esse tempo de pandemia tem feito a gente crescer mais ainda. Aí ó, a Angela colocou, os meus são iguais no time, né? O time é igual. Mas, mano, o comportamento é diferente. Eu conheço seus filhos, mano, são tudo diferente, mano. Tem nada a ver um com o outro. E no geral é assim, todos os filhos, né? Nenhum deles são iguais, né? Então, assim, eu sou o caçula, né? Lá de casa, de mais dois. Mano, a gente é muito diferente, né? Então, assim, é muito louco, cara. Uma pena que é Corinthians, né, Ângela? Mas olha só, gente, eu queria agradecer, tá? De coração, né, quem ficou aí, quem entrou e permaneceu. E assim, igual eu falei, o que tem acontecido na minha vida em relação à paternidade é algo fantástico. Eu tenho aprendido tanto, tenho aprendido muito como pai, tenho crescido. E assim, isso tem feito eu evoluir até como pessoa, como homem. E posso contar um segredinho pra você, pai? Quando você assume a bucha, quando você assume o compromisso, quando você consegue achar a essência dessa paternidade, quando você consegue achar essa essência, mano, até o seu casamento explode, mano. Até o seu casamento faz um regaço. Então, assim, a esposa tá aí, ela pode falar. A hora que eu assumi de verdade o compromisso de me tornar um pai melhor a cada dia, mano, até no casamento as coisas melhoram, mano. Sua esposa olha pra você com um olhar diferente, falou, uau, o que é isso? O que é esse cara? Você entendeu? Ela vai olhar pra você, mano, eu não posso perder esse cara não, mano, esse cara tem que estar do meu lado e pá. Então assim, mano, não tem ônus. Não tem ônus você se tornar você ativar a sua paternidade. E seu filho pode ter 1, 2, 3, 4, 20. Quantos anos? Ativa a sua paternidade. É hoje. O dia é hoje. Fala assim, ó, eu decido ser pai. Eu decido agir diferente. Eu decido ser, né, um pai que vai ser essa referência para os meus filhos. Pega a dica. Casamento também, ó. Regaço. Beleza? Um beijo para vocês. Obrigado por vocês terem vindo.
Obrigado, Godoy. Obrigado, mamãe. Obrigado, Marcos, mano. Obrigado, Ângela. Obrigado, Sônia. Obrigado, Priscila, Ângela. Cheiro, parceiro. Costa Moreira. Obrigado. Obrigado, Renata, Fernando, primo. Obrigado vocês que vieram aí e ficaram comigo durante esse tempo. Obrigado, amor. Domi, te amo. Que semana, hein, Domi? Que semana de comemoração, hein? Você merece isso e muito mais. Um beijo, fiquem com Deus. Tamo junto. Logo, logo tem mais live aí. Eu vou colocando lá nos store lá, se vocês tiverem dúvida. Olha lá, ó. A Priscila colocou aqui, ó, a criação dos filhos tem que ser dividida, cada um fazendo o seu papel. Isso mesmo, cada um assumindo a sua carga de responsabilidade. Mãe sendo mãe, pai sendo pai. Isso... obrigado, sogra. A sogra tá aí na área também, né? Só os que me conhecem tá na área aí, mano. Tá pensando o quê? E sabe o tanto que eu tenho me lascado para me tornar um pai melhor. Essa galera aí. Lima Marques aí, o advogado, deve ser o Jander, né? O Jander da Juju e da Kelly. Ô, gente, é isso aí. Obrigado, tá? Um beijo no coração de vocês. Se tiverem perguntas, manda lá no store e a gente vai trocando ideia. Em breve tem mais coisa por aí, a gente vai conversando sobre a ativação do modo pai, viu? Tem muito homem aí que não ativou o modo paternidade. E eu tô correndo atrás de desenvolver, estudar mais e desenvolver um conteúdo bacana sobre isso, que é bem mais profundo do que essa live de 1 hora. Um beijo no seu coração, fique com Deus, obrigado por você ter ficado aqui e eu tô feliz demais. Tamo junto até depois do fim, meu amor. Obrigado pelo apoio sempre. É nóis. Beijo.